mas vocês que estão aí chegando e entrando, sejam todas e todos bem-vindos. Nos deem um ok aí, quem estiver nos ouvindo, para saber se está legal. Estão ouvindo bem, estou conseguindo ler aqui. Ah, que ótimo. Muito bom, muito bom. Perfeito. Vamos começar então na apresentação, meninas. Eu sou Luísa Portugal Marques, estou no DF hoje e estou concorrendo ao cargo de diretora de comunicação. Vou passar a bola aí para a Bia. Boa noite a todos, todas. Eu sou a Beatriz Ampar, MFC aqui no interior do Paraná, em Londrina, e a minha colaboração vai ser no departamento de graduação. Passo para a Paula. Olá, pessoal. Aqui quem está falando é Paula Laval, curitibana, radicada em Brasília, no Distrito Federal. Eu estou pleiteando o cargo de diretora de graduação e pós-graduação estricto sensu. Muito bom ter vocês aqui hoje e vou passar para você, Patrícia, se apresentar. Boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Pedrosa, estou aqui em São Paulo e estou candidata ao desenvolvimento profissional contínuo. Eu passo para a Viviane. Boa noite, eu sou Viviane Martins, médica de família e comunidade em Sinop, Mato Grosso, e eu concorro ao departamento de especialização da diretoria de residência médica e pós-graduação lato sensu. E eu vou passar para a Fabiana. Fabi está sem áudio. Olá, pessoal. Eu sou Fabiana Prado, sou representante de Minas Gerais e estou aí candidata, concorrendo ao cargo de secretária-geral pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Gente, a gente super esquece de apertar esse botãozinho para começar a falar. Mas vamos lá. A gente hoje queria começar com o momento visibilidade, que é aquele momento que aconteceu na nossa live anterior, que a gente traz um assunto que é muito importante de ser discutido, muito importante de ser, enfim, ter espaço de fala. Claro que nos últimos acontecimentos aí, né, com a morte do Floyd nos Estados Unidos, pelo policial, gerou uma série de manifestações, protestos no mundo todo, e aqui no Brasil, inclusive, né, principalmente após os casos aí do João Pedro e do Miguel. E aí a gente queria trazer para esse momento muito importante o Oswaldo Faustino, jornalista, escritor, membro da Comissão de Jornalista pela Igualdade Racial, COGIRA, e Obad Xangô, conselheiro do Museu Afro-Brasil e membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB São Paulo. Vamos rodar o vídeo dele aqui. Eu sou Oswaldo Faustino, sou jornalista, escritor, um ativista do movimento negro desde os anos 70. E fui convidado pela Chapa 2 para as eleições da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para falar um pouquinho sobre reivindicações nossas de há muito. Não são do movimento negro dos anos 70, não. São do movimento negro de sempre, desde o século XVI, em que a nossa comunidade sempre, de alguma forma, em algum momento, se unia pensando na possibilidade de uma mudança de situação. E por que me convidaram para falar sobre isso? Porque, afinal de contas, a gente tem que entender o papel do racismo estrutural sobre as vidas das nossas comunidades, sobre a vida da pessoa negra, ou, como diz Caetano Veloso na música Haiti, né? Quase negras de tão pobres. São essas pessoas com as quais vocês trabalham. E é exatamente pensar que um profissional que vai trabalhar com essas pessoas tem que olhar para elas
muito mais do que olharia num plano de saúde ou num hospital particular, né? Porque esses têm toda a atenção, né? A essas pessoas é dado toda a estrutura de uma medicina moderna, de uma medicina que cuida desse ser humano como um todo. Mas e com as nossas comunidades? E com os negros? Né? A gente vê como, às vezes, nós mal somos olhados pelos médicos, né? E mesmo os profissionais negros de saúde, como são tratados pelos médicos de plantão, pelos médicos que dirigem as suas unidades, né? São qualquer coisa, né? São obsoletos. E assim como eles são obsoletos, esse paciente que lá chega, que tem as mesmas características genéticas, históricas, né? É olhado como alguém que não merece total atenção e não é visto como um ser humano pleno, né? Com vítima, inclusive, de coisas, de olhares, de posturas sociais, né? Vítimas, muitas vezes, de policiais que os espancam, que os tratam mal, que os tratam de qualquer jeito, quando não os mata. Então é disso que a gente precisa falar para aquelas pessoas que trabalham com a comunidade. É impossível que nas comunidades em que vocês vão não tenham pelo menos uma grande quantidade de famílias com jovens assassinados, supostamente em tiroteios, mas que muitas vezes eu me lembro, eu fui repórter da área policial, e eu me lembro de numa ida ao IML, uma funcionária me revelou o seguinte, que ela estava cansada de fazer necrópsia em jovens que teriam morrido teoricamente em troca de tiros com a polícia, mas que tinham furo de bala nas axilas. Para ter furo de bala nas axilas, ou eles estavam atirando para o alto, ou estavam com as mãos levantadas. Então, é preciso que a gente olhe muito melhor para esses jovens que são atendidos nessas circunstâncias, nessas famílias que perdem esses seus filhos, né? É preciso ver esse trabalho que precisa ser feito de saúde mental em consequência do racismo estrutural. É preciso olhar para a saúde da população negra como uma saúde que requer tratamento muito, muito, muito especial. Na verdade, o meu tempo é bem curto, então eu só quero dizer para vocês, façam cursos, ouçam palestras, leiam, busquem conhecer um pouco mais o meu povo. Eu tenho certeza que vocês cumprirão muito melhor o seu papel. Essa fala é muito tocante, né? Eu aprendi isso com uma residente. Olha que coisa incrível. Como os nossos residentes nos ensinam. Se a gente não é militante, que pelo menos a gente seja antirracista. E eu desejo resiliência, muito resiliência nesse processo. E aí, depois desse momento, a gente queria passar para um outro momento, que é responder as perguntas que têm sido feitas para a gente, né, da nossa chapa. Tanto no nosso e-mail, como no nosso site, Instagram. Então, a gente tentou reunir algumas dessas perguntas e trazer também um pouco dessas respostas para vocês, claro. E a gente quer que vocês continuem fazendo essas perguntas, continuem participando para a gente conseguir dar essas respostas para vocês. E aí, um dos temas que foi muito solicitado que a gente viesse aqui falar seria a questão do Médicos pelo Brasil. Quer falar um pouquinho, Patrícia? Sim, já vamos começar por esse tema. Ele apareceu tanto no chat da nossa última live, quanto nas nossas redes sociais, né? E é de interesse de todos, né? Acho que nós discutimos muito entre nós, a nossa chapa conversa bastante, né? A gente sempre troca muita ideia.
E acho que nós vamos ter uma função agora de vigilância, de como esse projeto vai caminhar, primeira coisa. Tem muitas questões, pontos que podem ser levantados e devem ser levantados para a gente debater de forma ampla com os associados, para entender esses diferentes olhares e perspectivas dos médicos de família com relação a esse programa. A gente está agora num ambiente de muita incerteza, né? Não só pelas mudanças que aconteceram no Ministério da Saúde, porque nós já tivemos várias mudanças, né, de ministros, e com a pandemia, o início do Médicos pelo Brasil acabou sendo jogado mais para frente, né? Acabaram fazendo editais do Mais Médicos para poder dar provimento para as áreas que estavam precisando nesse momento. Então, a gente tem que, na verdade, agora, com essa mudança de cenário, esperar. A gente não sabe como que o programa vai progredir. Eu acho que vale a gente falar que a gente tem a residência médica, né, como padrão ouro, a gente defende essa ideia, e que nos preocupa a fragilização da residência em detrimento desses programas de provimento. Então, aproveitando a fala da Patrícia, eu gostaria de comentar aqui sobre 2 propostas que nós temos no Departamento de Especialização da Diretoria de Residência Médica e Pós-Graduação. Uma delas, a primeira delas, seria mapear e criar diretrizes para os programas de residência, os programas, na verdade, de pós-graduação lato sensu, né, em medicina de família e comunidade. Então, seria importante nós sabermos quais são esses programas, onde eles estão, participar ativamente tanto da composição do projeto pedagógico desses programas, quanto da avaliação, para que nós possamos ter programas de qualidade, né, e formar médicos especialistas ou médicos com qualificação em medicina de família, com boa qualidade a partir desses programas. E uma outra proposta que está diretamente relacionada a essa é poder fomentar projetos e parcerias na formação de preceptores e educadores em medicina de família, com o selo da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Nós sabemos que no país nós temos uma quantidade pequena de médicos especialistas, né, em medicina de família e comunidade, e temos faculdades em expansão e programa de residência também. Então, seria importante para que nós tenhamos, que os alunos tenham uma ótima formação no internato e também que os nossos programas de residência tenham qualidade, nós temos preceptores qualificados. E é importante que a sociedade brasileira esteja diretamente envolvida na formação desses preceptores, porque quanto mais preceptores qualificados nós tivermos, uma maior quantidade de alunos, né, e especialistas através de residência nós teremos também no nosso país. Legal, eu estou aqui para também estimular um debate maior, e aí eu acho que seria muito interessante a gente tocar em alguns assuntos que são mais polêmicos, né? Por exemplo, o que vocês acham dessa questão do programa Médicos pelo Brasil, da questão da especialização? 2 anos, enfim, o que vocês pensam sobre isso? Eu avalio, eu gostaria de me manifestar, porque é um assunto muito relevante, né? E que vai mexer com toda a política de atenção básica, vai mexer com o provimento de médicos, tem nele uma proposta de carreira de Estado para médico, atende a certos anseios, ao apelo de provimento em locais onde é muito difícil conseguir juiz, padre, e ainda assim precisa do médico. Não tem como a gente não se sensibilizar a isso. Eu avalio que nós precisamos estar à frente, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família tem que estar à frente num processo como esse, tem que ser proativa, tem que ser ativa, considerando todas as possibilidades que nós temos atualmente. O Brasil é um país de dimensões continentais, e há muito tempo a gente vem trabalhando essa perspectiva de como atrair médico e de como fixar médico. Então, a gente não pode ficar alheio a essas expectativas apenas nesse vislumbre, nessa discussão de residência e especialização. Eu acredito que a gente tem que ser muito forte,
na argumentação e na luta para que seja um programa provisório e que a gente consiga se fortalecer muito junto com os nossos médicos de família do Brasil, para que a gente dê força e muita força para medicina de família junto à atenção primária do SUS, Brasil afora. Eu acho também que a gente fala muito dentro da medicina de família e comunidade de equidade, né? Em relação aos nossos usuários, os pacientes, né, que a gente tem no sistema, mas a gente tem que lembrar da equidade na formação também. Muitas pessoas não têm a oportunidade de passar pela residência de medicina de família e comunidade, infelizmente, e a gente tem que pegar essas pessoas que têm o desejo, mas que precisaram trabalhar antes, que vieram de outra situação, de outra circunstância, para que eles também possam se especializar nesse modo de provimento antes, porque a gente precisa aumentar o quantitativo de médicos de família. Acho que a Patrícia pode falar um pouquinho da demografia médica, como é que a gente está hoje, né, aqui no Brasil, e a gente tem que acompanhar, enquanto Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a formação desses profissionais para que a gente tenha mais gente. Isso também é benéfico para a sociedade, de ter mais especialistas, de a gente ter esses especialistas associados à nossa sociedade e assim por diante. Fala um pouquinho, Paty, da demografia. Falo sim, Paula. E é importante, os países que têm sistema de saúde universais, né, eles passaram primeiro por um momento de provimento para depois exigir a certificação para aqueles profissionais. E a gente está caminhando para isso, né? Então, a sociedade ela tem que estar forte e ela tem que estar caminhando também no sentido de chancelar essas certificações que vão ser feitas. Quando a gente para ver o panorama dos médicos com relação ao provimento, né? Desde 2012 começou um movimento de ampliação, né, das vagas para as graduações em medicina, para a gente ter mais médicos no mercado, e a meta seria 2,5 para cada 1.000 habitantes, 2,5 médicos, né? E a gente tem esse último demografia médica, já com o estudo de projeção do CREMESP para esse ano, considerando os graduandos, que a gente vai ter 2,2 médicos por 1.000 habitantes já no Brasil. Se a gente pensar no contexto de capitais, né, e grandes centros, a gente tem situações de superconcentrações de médicos já. A gente tem mais de 3 médicos por habitante. No Distrito Federal, chega a 5,5 médicos para cada 1.000 habitantes, que é um número, né, muito acima até daquilo que estava sendo previsto do início, né, desse movimento da gente ter mais médicos no mercado. Então, a questão do provimento ela é muito complexa, né? Como a gente já trocou ideia entre a gente, se alguém quiser trazer mais do que a gente conversou, provimento não é só a gente ter esses médicos no mercado, né? Eles já estão chegando, a gente já está com 2,2 para 1.000 habitantes. Então, como fixá-los, né, para eles poderem trabalhar, aí já é outro debate. Com certeza. Esse assunto é um desafio, né? Não tem como falar dele com todo mundo tendo consenso e tendo respostas prontas, né? A Pietra falou aqui no chat que a gente precisa popularizar a medicina de família e comunidade, e isso envolve a questão do provimento, a questão da interiorização dos médicos, né? Então, são muitos aspectos. E uma outra coisa que a gente conversa bastante é da valorização da residência médica. Então, nesse contexto de expansão, de aumento desses programas de provimento, quais estratégias usar para valorizar a residência médica? Então, talvez investir em complementação de bolsa através das estaduais, ter essa conversa com as prefeituras, com os estados. Então, são várias frentes de batalha, sem esquecer uma ou outra. Então, de forma alguma, a gente vai defender uma política de provimento sem fortalecer a residência. Então, assim, são só coisas para a gente pensar que não são coisas com respostas fáceis e prontas. Perfeito. E aí, gente, vamos tocar num assunto espinhoso, que é a DAPS. Eu acho que foi perguntado para a gente com relação à DAPS, eu acho que com essa questão das mudanças no Ministério da Saúde, é uma coisa que está meio parada mesmo, então, assim, vamos ter que esperar as coisas se retornarem para voltarmos a falar sobre isso, mas a DAPS, ela cria modalidades diferentes de
de contratação de serviços de atenção primária à saúde, e a gente sabe que isso pode gerar algum tipo de risco pela forma, assim, a gente até entende que é importante fazer parceria público-privada, isso está em lei, é legal, ok, mas que tipo de parceria público-privada é essa que a gente quer? Então, acho que sobre a DAPS, Fabi, você quer falar alguma coisa? O que a gente percebe de mais interessante se tratando de ADAPS é que vai ser um choque bastante frontal na PNAB, né? Desestrutura tudo aquilo que a gente vem discutindo desde os primórdios da reestruturação da atenção primária, no que se diz respeito à organização do processo de trabalho. Contudo, a gente sabe que o médico de família, hoje, ele já ocupa diversos espaços no mercado de trabalho, né? Com certeza, há que se ter alguém dentro da especialidade que ainda assim acaba sendo aproveitado, que ainda acaba tendo uma certa apropriação de uma política como essa. Contudo, é uma política, né? Uma estrutura que ainda é muito discutida, ela é muito polêmica e a gente precisa se apropriar melhor. O que a gente não pode é não ser ativo, né, numa conversa dessa. Perfeito. Então, acho que é isso. A gente, na nossa chapa, acho que tem o compromisso de acompanhar isso de perto, dialogando, né? Então, isso com certeza é um compromisso nosso. E aí eu queria mudar de assunto, porque, enfim, foram muitas perguntas que nos fizeram, então se a gente ficar aprofundando demais em todas, a gente não vai conseguir responder, né? E a gente tem a pretensão de terminar às 21 horas. Sabemos que todos aí estão no domingão, né? Com a família. Então, a gente queria, vamos passar para a próxima. Perguntaram muito para a gente, assim, se posicione com relação, como é que vocês estão lidando com a questão da saúde pública e suplementar. E aí, então, vamos falar da pública. SUS, inicialmente, que hoje é o principal campo de atuação do médico de família. Cerca de 65%, 70% dos médicos de família hoje estão no SUS. Então, sendo ele o principal campo de atuação, eu acho que a nossa postura vai ser sempre no fortalecimento do SUS, da ocupação de todos os espaços dentro do SUS, assistência, principalmente gestão, que acho que a gestão é um lugar de formação, de formadora de opinião, então que isso vai ajudar a gente a qualificar a todos os espaços. E alguém quer falar? Eu quero falar um pouquinho, então, da saúde suplementar, que também é importante, né? A gente tem que parar de desqualificar esse tipo de diálogo, porque o cidadão brasileiro, ele vai utilizar as redes de saúde, independente se elas são públicas ou se elas são privadas, isso é uma realidade. Então, quando você deixa de discutir a saúde populacional, quando você começa a discutir saúde populacional, você não pode fingir que a suplementar não existe, né? Porque a gente está levantando a bandeira do SUS e a gente sempre vai levantar a bandeira do SUS, né? Então, a gente precisa ter o quê? Uma agenda de saúde populacional que converse com a economia e saúde, né? O que a gente quer colocar aqui? Que a gente, na Chapa 2, tem um compromisso forte com o SUS e um entendimento de entrega de valor em saúde ao cidadão, quer seja no público ou quer seja ele no privado, no suplementar. Então, essa relação precisa existir, ela tem que ser saudável sempre, né? Então, se o sistema deseja ser eficiente, ele precisa ter uma PS como ordenador e ele precisa entregar valor ao usuário, independente do sistema que ele está. Tá? Então, quando a gente fala em linguagem coloquial, a gente diz que preço é aquele valor que a gente paga, né? E o valor é aquilo que a gente leva, ou seja, a soma daqueles benefícios que a gente recebe. Então, o que é importante quando a gente está tratando de valor é o que é percebido por quem está recebendo aquele serviço. Isso é muito importante. Então, como eu falo, independente se está no público ou se está no privado, tá? Então, o valor ele não é criado a curto prazo, apesar que acontece muito dentro da medicina de família e comunidade, né? Que já você pode acabar envolvendo e tendo um encantamento do teu paciente, do teu usuário dentro da primeira consulta que a gente tem, né? A gente tem que lembrar que na saúde em si, o valor social está sempre relacionado com os objetivos na forma de melhoria da saúde da população.
E a gente nunca esquece que na Constituição ela é considerada como direito, né, social, e que também a gente não limita a dimensão econômica desse assunto. Então, se a gente cria esse valor enquanto recurso, processo, produto ou serviço, né, que são oferecidos, a gente está gerando a melhoria para essas vidas, né, desses indivíduos, das sociedades como um todo, adicionando, né, adicionalmente a questão do valor econômico que a gente estava falando. Então, a gente tem que lembrar que o quê? Que a PS é uma tendência sem volta, né? Ela está amparada na busca do equilíbrio, do financiamento e da entrega do valor em saúde. Então, o objetivo com a coordenação do cuidado é a gente promover a qualidade de saúde, fazendo com que o cuidado seja seguro, que ele seja efetivo, que ele seja focado no paciente, independente de que setor ele esteja. Então, como eu sempre falo dentro da medicina de família e comunidade, o médico de família e comunidade ele deve ocupar e qualificar todos os espaços em que ele estiver. Eu não posso deixar de dar pitaco numa história como essa aí. Eu acho que quando a gente se organizou e quando a gente foi se construindo enquanto uma chapa, nós discutimos muito sobre o que faríamos, quais as nossas propostas, e a gente não pode se esquecer jamais que a gente representa o médico especialista em medicina de família e comunidade. A medicina, ela é a profissão mais nobre que tem. E o médico, ele tem, por excelência de estar em todos os ambientes. Falar que algum médico, que algum profissional de saúde, né, nós que somos, assim, por excelência, aqueles dentro da medicina, que trabalham com uma orquestra muito bem elaborada, com diversos profissionais de saúde, nós sabemos que o médico atua em em todas as frentes, em todos os mercados. O médico de família e comunidade, por princípios e diretrizes, tem expertises que faz com que ele circule por todos os ambientes. Então, assim, falar que a gente não vai defender SUS é um absurdo, mas a gente não pode não considerar todas as necessidades e as portas de mercado de trabalho do médico de família e comunidade. Nós lutamos muito para isso, isso valoriza a gente como profissional, isso valoriza a gente no exercício da nobreza da nossa profissão, isso valoriza a gente na nossa especialização, que é tão bela, tão completa e com uma essência tão forte no exercício da medicina. Gente, essa situação que nós temos agora, né, da pandemia do Covid-19, ela trouxe, eu acho que uma mudança de perspectiva, porque antes no jornal era só reclamação, né, mostrando um SUS que não estava funcionando e as pessoas com reclamação, e aí de repente as pessoas estão se dando conta da importância de ter um sistema de saúde que é universal, né? Então, eu acho que essa pandemia talvez dê essa oportunidade de valorização do SUS e dos profissionais que estão na ponta atendendo. A gente não defende apenas o SUS, assim, a gente defende o financiamento do SUS, um sistema de informação do SUS que seja eficiente, né? E que seja articulado também. Recursos humanos para o nosso sistema de saúde funcionar de maneira adequada, né? E também uma governança. Então, acho que a perspectiva é muito boa para o nosso sistema de saúde. Perfeito. Eu sei que perguntaram para a gente também algumas, não sei se foram várias, mas algumas pessoas perguntaram sobre a questão do cooperativismo médico dentro da medicina de família e comunidade. E eu confesso que eu não conhecia, né? Eu até falei com a Fabiana, falei, Fabi, é em Minas que tem esse serviço, eu não conhecia, não sabia como que funcionava, conversei com alguns amigos anestesistas para entender, inclusive meu pai é anestesista, foi me explicar como é que funcionaria um pouco disso, de cooperativa, né? E enfim, eu ainda não me apropriei, né? Então, falar que eu entendi profundamente como funciona, ainda não. Acho que a gente vai precisar aprofundar um pouco mais, mas se é um espaço que o médico de família deseja, quer ocupar, está ocupando, eu acho que nós temos que estar próximos e tentando entender como que é esse espaço, qualificar esse espaço, enfim, entender como que ele vai funcionar para, inclusive, apoiar todos os médicos de família,
né? Acho que seria mais ou menos isso. Bia, quer falar? Rapidamente, é um espaço na saúde suplementar, né, para medicina de família e comunidade, as cooperativas. Então, a gente, enquanto sociedade, vamos ter que, realmente não é a realidade nossa, mas a gente vai ter que se apropriar disso, né, para poder defender os interesses da medicina de família e comunidade. Uma coisa que é interessante é que nessa chapa, só para vocês entenderem como é que funciona, nas nossas reuniões semanais, nós pegamos pontos. A gente não foge do debate, então pega pontos polêmicos, pega as perguntas e a gente vai debatendo tudo. E é tão interessante essa discussão que a gente combinou de, independente se a gente ganhar ou não, a gente vai continuar com essas reuniões, porque todo mundo dessa chapa é muito apaixonado pela medicina de família e comunidade. E uma coisa que a Paula falou, que a APS é um caminho sem volta. E assim, acho que a gente segue com a APS, com a medicina de família. A nossa sociedade brasileira de medicina de família e comunidade, ela tem tudo para ser a maior sociedade científica em alguns anos, pela potência do nosso trabalho mesmo. Então, nós somos muito apaixonados pela especialidade e nosso objetivo é defender mesmo todos os campos de atuação dos médicos de família e comunidade. E acho que é legal a gente falar também que nós não temos opiniões todas iguais, né? Então, não somos unânimes em todos os nossos posicionamentos dentro da chapa, o que faz sentido, porque se a gente representa um monte de gente tem opinião diferente. Então, eu lembro que o Jardel, em uma dessas nossas reuniões, eu não sei se foi no WhatsApp ou na reunião, tá? Agora me perdi um pouco. Mas eu lembro que ele falou o seguinte, gente, eu acho que é muito importante, quando a gente for trazer debates importantes, temas espinhosos, temas complicados, que a gente faça uma análise de pontos positivos, pontos negativos, onde que a gente vai trilhar isso, né? E aí trilharmos juntos, né? Então, muitas vezes, inclusive é uma proposta da comunicação, que é, pessoal, vamos fazer uma reunião, até pode ser via Zoom, algum chat, a gente pode utilizar outras tecnologias também, e também algum formulário de consulta ao associado, para que a gente entenda se a gente está trilhando os caminhos certos, né? Então, se aqueles pontos positivos e negativos são realmente esses, se tem algum outro que a gente não percebeu, porque é natural que muitas pessoas lendo façam leituras diferentes, né? Então, eu acho que esse aprofundamento que é importante. E aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu já queria passar para a nossa próxima pauta. Então, vou passar. Ninguém tomou a xícara de chá. Eu posso contar, gente? A gente está com uma proposta que é a seguinte. Toda vez que a gente pegar a xícara de chá, enfim, o líquido que cada uma quiser tomar, a gente levanta e significa que a gente está pedindo a palavra. E eu fiquei de regular o tempo, então eu tenho a xícara de falar e eu tenho a xícara de falar assim, vocês estão falando demais. Vai devagar. Mas, assim, a gente está fluindo muito bem aqui na nossa conversa, então vamos continuar. E aí eu queria falar para vocês que a próxima pauta que a gente tinha pensado em trazer, eu acho que de perguntas a gente meio que foi essas, né? A nossa proposta para trazer hoje era essa. Faltou uma, Bia? Faltou uma. Ó a minha xícara aqui, ó. A Luísa contou antes da hora, meu Deus. Mas vamos lá, né? Vocês vão participando com a gente. A gente recebeu uma pergunta no Instagram sobre a proximidade da Sociedade Brasileira de Medicina em Família e Comunidade com os programas de residência do interior, que parece que é muito distante esses programas da SBMFC. E aí a gente tem duas frentes assim para conversar sobre isso. Eu sei porque eu sou do interior também, né, do estado. Também quando eu li a pergunta, me identifiquei com isso. Então, na verdade, acho que tem 3 coisas para falar. Uma, fortalecer a proximidade da sociedade com os supervisores e coordenadores de programas de residência. Já existe um grupo de WhatsApp que isso fica um pouco melhor, mas dá para estreitar ainda mais essa relação. Segundo ponto, fortalecimento das estaduais, porque dentro da estadual é mais possível você chegar nesses programas do interior. E terceiro, que é através dos GTs, que pelos GTs todo mundo consegue participar muito próximo, né? Então, mesmo que você esteja no interior do interior, você consegue fazer parte desse grupo e se sentir parte da sociedade.
que é uma coisa muito importante. Então, acho que rapidamente essas 3 considerações aí sobre essa pergunta. Ok. E aí, a nossa próxima pauta seria trazer uma proposta de comunicação. E aí, eu acho que os meninos vão ficar bravos que eu trouxe a mais diferente de todas. Mas é claro que qualquer proposta que a gente traga é uma proposta. Ela precisa sair do papel, precisa ser discutida, precisa ser lapidada, precisa ser trabalhada, enfim. E aí, que seria a gente ter um novo CNPJ para a Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Só para que vocês entendam, hoje o nosso CNPJ não nos possibilita fazer venda de produtos, nada. E como a nossa sociedade tem uma proposta que é incrível, que é não aceitar patrocínio de indústria farmacêutica, né? Enfim, eu acho isso incrível, vamos manter, com certeza, mas isso dificulta, por exemplo, a gente ter captação de renda. A gente sabe que as outras sociedades de especialidades fazem isso e elas têm uma entrada de recurso muito grande por conta disso. Eu conversei com o Dala, até porque esse departamento, né, é dele, assim, mas ele falou, possível é fazer. Eu conversei com o Rogério também, que é secretário, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Tipo, é possível. O que é a ideia? Seria a gente utilizar esse novo PJ para abrir, por exemplo, venda de produtos, tipo camisetas, bottoms, canudo, valise. A gente pode, inclusive, personalizar a maleta do médico de família e comunidade e fazer uma venda através de marketplace. Então, por exemplo, um marketplace famoso que a gente usa muito é o Amazon, é uma das ideias. A gente coloca os nossos produtos à venda lá. E aí, claro, o nosso público não vai ser só o médico de família e comunidade. Por exemplo, todos que trabalham na atenção primária podem ter interesse em comprar os nossos produtos. E eles seriam personalizados. Então, isso seria interessante para a gente conseguir trazer mais profissionais, por exemplo, de fora para os nossos congressos, conseguir ter mais reuniões científicas, conseguir, enfim, ter mais captação de recurso para oferecer melhorias para o nosso associado. Inclusive, o sonho de, em algum momento, a gente conseguir ter pelo menos um desconto, né, no UpToDate, no BMJ, enfim, que a gente sabe que para contratação é um valor muito alto que se gasta. E aí, o que vocês acham? Eu sei que é uma ideia. E você estava falando na primeira live de quem participou, quem não participou, dá uma olhadinha lá no canal, a gente deixou gravada para vocês conhecerem o que a gente já produziu, o que a gente já fez, tá? Mas é o que a gente estava falando de pacote de soluções para o médico de família e comunidade, que é associado à SBMFC. Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso que a Luísa está falando também. E aí, a outra coisa seria vender cursos, né? Então, assim, a gente já tem muitos cursos bons. Esses cursos podem ser transformados em cursos EAD e podem ser vendidos. Então, inclusive para estudantes, né, de graduação. Enfim, a gente poderia pensar nisso como uma proposta grande mesmo, mais para frente. Precisa ser desenvolvida e pensada. O Juliano colocou aqui, bem lembrado, que é a questão de aplicativos, algumas coisas de tecnologias também que a gente pode fazer e vender, né? Não só, claro que a gente usar, né? Óbvio também, mas também vender esses produtos e, inclusive, a gente pode, através disso, qualificar a atenção primária à saúde, porque a gente pode produzir coisas que aumentam a segurança do paciente, qualifique o nosso médico da ponta. Teve uma outra pergunta aqui no chat que eu achei interessante, que foi justamente a entrada de médicos na atenção primária à saúde que não sejam especialistas, né, médicos de família e comunidade, e que essa pessoa colocou aqui, que agora eu não estou achando mais a pergunta, que ela acha que isso cai um pouco o nível da atenção primária à saúde como um todo. Então, de certa forma, enquanto a gente não conseguir evoluir com a quantidade suficiente de especialistas, com todas essas outras coisas, o que a gente tem para fazer é tentar qualificar. E talvez fazendo isso a gente vai qualificar, chegar a mais pessoas, mais médicos e tentar levar um pouco mais do que é a medicina de família mesmo real. Ai, meu Deus, toda hora eu bato nesse microfone, deve estar aparecendo barulhão.
o que é realmente a medicina de família e comunidade para esse Brasil afora, do Oiapoque ao Chuí. Pegando um ganchinho já no que você está falando, Luísa, que tem a ver com o que o pessoal está discutindo aqui no chat, é isso mesmo, não tem jeito a gente não se aproximar fortemente da graduação, dando visibilidade a essa especialização, né? Deixando os programas de residência mais acessíveis, promovendo mais convênios que as meninas já disseram, dos programas com o serviço público, valorizando o médico que se especializa, porque o que a gente tem que trabalhar muito hoje em dia, todo mundo acha que todo mundo pode fazer medicina de família, saúde da família, trabalhar na atenção primária, e a gente sabe muito bem que a gente tem que estudar muito, e toda hora, e muito, todo dia, toda noite, para conseguir fazer uma atenção primária de qualidade, né? Não tem jeito a gente não tá fortalecendo a educação médica. Continuando Legal. no gancho também, deixa eu aproveitar a fala da Fabi e da Luísa, pensando, né, no Departamento de Desenvolvimento Profissional Contínuo também, que a gente tem essa preocupação dos cursos que a gente tem serem chancelados pela sociedade brasileira. A gente tem muitos cursos hoje de especialização em medicina de família, que eles são heterogêneos, a gente não tem uma matriz, né, daquilo que seja desejável, né, as competências. Então, e isso eu acho que é papel da nossa sociedade, a gente tem que procurar, né, esses cursos, fazer parcerias para poder chancelar. Ouvir os sócios também, para a gente saber cursos que seriam de interesse, né, para a gente poder fazer outras parcerias e oferecer via Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, também, e isso acho que fortaleceria a nossa especialidade. Nós temos um potencial muito grande de atuação, né? Então, quantos mais cursos a gente oferecer, acho que fica mais atrativo para o associado também participar mais ativamente da nossa sociedade. E, por fim, a questão também da gente procurar esses cursos que são da UNASUS também, ao longo do Brasil, para a gente poder ter um contato mais próximo e também ter a chancela da sociedade brasileira, como um parâmetro, na verdade, de qualidade dessa certificação, né? Para fortalecer a atenção básica também daqueles profissionais que lá estão. O ideal é que a sociedade ela seja procurada como referência para aquele profissional que quer fazer um curso, que está lá na atenção básica, né? E ele pensa, nossa, deixa eu ver o que a sociedade brasileira está oferecendo agora. Então, isso a gente pode movimentar bastante. Só para dar uma resposta aqui no chat, eu também já me perdi aqui, quem foi que perguntou, tá? Vocês me perdoem, porque é difícil fazer toda a logística aqui, mas eu vi a pergunta, que foi quais outras propostas para financiamento, né, para recurso que a gente tem. E aí eu vou deixar o Dala, numa próxima live, trazer isso, porque é da diretoria dele, acho que vale a pena vocês ouvirem dele quais as outras propostas, beleza? Mas existem várias outras, tá? E aí eu queria, gente, meninas, se vocês não quiserem falar mais alguma coisa a respeito disso, passar para a nossa próxima pauta. Autorizada? Então, só para dizer, quem tiver curiosidade, antes da próxima live, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais, segue a gente lá, que lá tem tudo discriminado, que a gente já tem colocado de proposta, já soma várias, dá uma olhadinha lá, e depois a gente vai conversar sobre isso em outras oportunidades também. Lembrando que as propostas são fechadas, né, Paula? A gente também aceita sugestões. Às vezes tem alguém aí que está tendo assim, um insight, fala, gente, essa proposta é magnífica, manda para a gente, que a gente pode incorporar ela. E aí, acho que, como a Paula puxou o gancho das nossas redes, a gente tem Facebook, Trilha MFC, trilha.mfc ou Trilha MFC, se digitar, você acha. Instagram, Trilha MFC também. O nosso site, que é www.trilhamfc.com.br, lá vocês acompanham tudo. Enfim, todas essas redes, Twitter, Trilha MFC também, acompanha a gente.
E aí, meninas, eu queria falar que é a seguinte, nossa próxima pauta. Nós, como todos podem observar, nós somos 6 mulheres nessa chapa. Como vocês entendem, como a gente vai fazer para a gente ter mais mulheres aqui ocupando esse espaço? Ocupando esses espaços? Quem entra aí? Então, eu começo. Eu acho que a primeira coisa é a gente, estando nesse papel, nessa posição, mostrar para outras mulheres que elas devem também tomar para si essa posição de ocupar espaços que são importantes para mostrar a força da mulher, para mostrar a competência da mulher também, tá? Se organizar. Eu sei que tem mulheres que preferem ser representadas, mas se organizarem para que vocês possam estar ocupando esses espaços, e a gente sabe que a gente sempre tem que lembrar das que vieram antes da gente, né? Que a gente está pisando nas pegadas das outras que já vieram, tá? E se posicionar mesmo, a gente precisa colocar a cara, se colocar à disposição, fazer esses enfrentamentos. Essas posições que a gente está pleiteando aqui, nenhuma tem salário, nenhuma tem remuneração, então são serviços que são voluntários, são serviços que são feitos porque a gente acredita que a gente pode auxiliar a melhorar, a fazer a diferença, e é importante que a gente possa estar fazendo isso, por mais que a gente tenha dificuldades estruturais, né, que eu acho que as meninas podem falar em relação à dificuldade por sermos muitas de nós mães, né, pelas altas cargas horárias em jornadas duplas, triplas, algumas vezes, né, meninas? E por aí vai. Mas a gente não pode se isentar, a gente precisa ocupar esses espaços. Eu acho que a gente tem que possibilitar que as mulheres sejam tudo que elas queiram ser, né? Se ela quiser ser líder, se ela quiser ser representada, se ela quiser, enfim, ela poder ocupar todos esses espaços. Uma coisa que eu acho bem interessante da nossa sociedade é, por exemplo, o GT de mulheres. Será que as outras sociedades têm um GT de mulheres? GT de mulheres cardiologistas, GT de mulheres... Não sei se tem, né? E isso poderia ser um exemplo para as outras sociedades e para a gente conseguir pensar como a gente estruturar alguma coisa para ter mulheres nessa liderança, protagonismo, enfim. Na medicina de família e comunidade, as mulheres são maioria, mas isso não se reflete nos cargos de liderança, enfim. E isso é muito multifatorial. A gente não pode nem colocar todas as mulheres no mesmo quadrado, porque tem vários recortes, né? Raça, gênero, enfim, e nem todos esses cargos de liderança. O que a gente poderia pensar estruturalmente, né, para fazer isso acontecer, para não ficar um caminho solitário, enfim, são muitas coisas, muitos pensamentos que passam na cabeça. Acho que é interessante também a gente pontuar o nosso interesse de aumentar a vocalização da médica de família e comunidade, do nosso estreitamento com as diversas outras entidades, engrossando mesmo o nosso coro, empoderando mesmo a médica de família para que ela consiga alcançar as suas necessidades, os seus anseios, os seus projetos, os seus planos, e mostrando, a partir desse espaço que a gente conquistou nessa chapa, onde a gente foi chamado pela nossa relevância nos diversos campos que a gente atua, que a gente já abra, a partir disso, um espaço para que outras também tenham esse prazer, né? Que prazer que eu tenho de ser representante da minha especialidade numa sociedade brasileira. A gente tem que mostrar o quanto isso pode ser prazeroso e o quanto a gente pode alcançar. Legal. Vocês sabem que eu estou nessa fase de amamentação e aí eu começo a ter ideias na madrugada. E aí, numa dessas madrugadas, eu fiquei pensando, e se a gente criasse? Olha a ideia maluca, gente, vocês têm ideia maluca. Tipo um reality show da medicina de família e comunidade, semanal, não sei, trazer isso nas nossas redes sociais,
com, sei lá, 4 mulheres de lugares diferentes do Brasil, trazendo a realidade mesmo do que é ser mulher, do que é vivenciar a medicina de família, do que é os turnos de trabalho. Enfim, foi um pensamento que me veio, assim, que talvez fosse interessante a gente acompanhar essas rotinas, assim. É claro que não reality show, enfim, quando eu falo isso, vocês entendem que não é uma coisa o que a gente vê por aí, né? Uma coisa diferente. Seria algo que representasse esses diferentes locais, essas diferentes mulheres, essas diferentes realidades, uma medicina de família exercida por mulheres. Acho que seria bem legal. Enfim, pensamentos, vocês me entendem, né? Mas geralmente a gente topa as ideias malucas, né? Então, dessas que saem as melhores propostas. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração também, que até foi discutido no GT de Mulheres, quando saiu essa questão da quantidade de mulheres nas chapas, enfim, quando a gente está numa posição de liderança, você é muito mais cobrada do que um homem, né? Então, os seus erros, o seu medo de falhar, a cobrança em cima de você realmente é muito, muito maior. E isso talvez pese na hora de aceitar um convite desse, além das muitas outras coisas, né, que pegam. Então, é uma coisa para a gente conversar, porque às vezes os homens e as outras pessoas nem pensaram sobre isso ainda, e é uma coisa para a gente amadurecer a ideia. Bom, então vamos finalizando, meninas. Primeira coisa eu queria falar para vocês sobre a nossa próxima live. Então, vão ser todos os domingos. Então, a próxima vai ser no próximo domingo, às 20 horas. Gente, vai ter uns debates. Acho que seria interessante a gente falar dos debates. Alguém lembra as datas aí de cor? Meninos, ajudem a gente no chat, se possível, porque eu não estou me recordando. Vamos esperar. Enfim, de qualquer forma, eu vou falar para vocês já já qual vai ser a data desses debates, que eu acho que é interessante acompanhar. Para a gente finalizar, não esqueçam de nos acompanhar nas redes. Eu ainda estou esperando a cola, rapazes. Alguém consegue achar aí? Ou então a gente deixa para lá? De qualquer forma, acessem a nossa live no próximo domingo, às 8 horas da noite. Que vai ser Vamos muito legal. prosseguir, no final a gente fala. Combinado. Chegou. Quarta-feira agora, não sei que dia que é quarta, porque eu não tô com o calendário aqui, às 20 horas e sábado às 18 horas. Vão ser debates bem legais. E a gente vai divulgar nas nossas redes, então acompanhando nas nossas redes, vocês vão ser direcionados para esses debates. E aí, para finalizar, a gente resolveu trazer alguns poemas, algumas frases, enfim, alguma coisa. Música, a gente deixou livre, assim, feminista, que a gente quiser, que fosse interessante trazer nesse momento para a gente encerrar essa live de mulheres. E aí eu trouxe eu sempre erro o nome dela, Chimamanda. Eu acho que é uma frase de um livro dela que é bem... Enfim, todo mundo já vai ter ouvido isso, mas eu acho que vale reforçar que precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. É isso. Vou eu, então? Então, eu escolhi Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta da favela. Quem não conhece o trabalho dela, vale muito a pena. Então, o poema que eu escolhi tem a ver com o nosso momento da visibilidade e com o nosso tema da live sobre mulheres. Muitas fugiam ao me ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer, e deixo esses versos aos meus pais. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz.
Foi ou de Cora. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Vamos caminhar, para que a nossa colheita seja bem bela, né? Gente, eu trouxe uma frase da Simone de Beauvoir, que eu gosto, e acho que vocês devem conhecer também. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Vai lá, Vivi, que eu fecho depois de você. Perfeito. Eu vou de Cora Coralina também. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Então, eu vou de Conceição Evaristo aqui. Eu trouxe Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho poeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Vamos dar tchau, então? Venham trilhar conosco!